Delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury é considerado um dos mais sanguinários delegados do regime militar. Ele teve uma carreira meteórica na polícia, passando rapidamente de um delegado de quinta classe para um delegado de classe especial. Comandando o Departamento de Ordem Política e Social, conhecido como DOPS, delegado Fleury aplicou os mais diversos suplícios aos subversivos que foram parar em suas mãos, muitos dos quais entraram para a lista de desaparecidos e mortos no período da ditadura militar. Fala galera, João Paviotti aqui do canal Coreografia da História, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de um sujeito bastante controverso aqui na história do Brasil e obviamente que nos comentários tudo vai ficar dividido aí, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fernandão, roda a vinheta. Galera, Sérgio Fernando Paranhos Fleury nasceu em Niterói no dia 19 de maio de 1993. Veja, já é bom a gente deixar claro que o Fleury que a gente tá falando aqui não é o Fleury que foi governador de São Paulo, é o Fleury que foi delegado na época da ditadura militar em São Paulo. Em 1966, o Fleury se formou em Direito e seguiu a carreira na polícia, atuando em diferentes órgãos policiais no estado de São Paulo. Foi como delegado que o seu nome se tornou conhecido nacionalmente. Durante a ditadura militar, ele foi chamado para atuar no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Ali, ele tinha como função combater todos aqueles que fizessem oposição à ditadura. A gente usou para fazer esse vídeo um livro bastante interessante, que acho que é o principal documento sobre a história do Fleury, que é o Autópsia do Medo, do jornalista Percival de Souza. É um livrão grandão, um calhamaço, e ele fez um estudo aprofundado da vida do Fleury, mostrando detalhes sobre tudo o modo como ele agia à frente do DOPS, mas também apresentando a sua vida pessoal, as suas relações familiares e o seu círculo de amigos. Fleury, pessoal, era conhecido como um homem muito cruel, que agia sem dó, sem piedade com quem caía em suas mãos. Ele era como se fosse a personificação, como a pura representação da maldade. De acordo com o próprio Percival de Souza, o Fleury foi um dos caras mais cruéis, um dos delegados mais pesados da ditadura militar. Ele se tornou conhecido por ser mandante da execução de militantes que se manifestavam contra a ditadura. Essas execuções eram marcadas por muitas violências e abusos. Uma de suas ações mais famosas foi a operação que capturou e tirou a vida de Carlos Marighella em 1969. O Marighella era considerado pelos militares como inimigo número 1 do Brasil. Ele foi um dos líderes da resistência armada contra o regime militar e ele foi executado por múltiplos tiros a queima-roupa em uma emboscada policial comandada pelo delegado Fleury. E o Fleury, pessoal, ele prendeu um padre, o Frei Tito, esculachou o padre de todas as formas que vocês imaginarem para conseguir chegar até o Marighella, tá? O delegado Fleury, as pessoas olhavam para ele e diziam que ele tinha uma cara de mal, ele nunca sorria, por exemplo. Fernando, coloca uma foto aí do Fleury para mostrar para vocês na frente do DOPS. Então ele era um dos coordenadores do DOPS, do Departamento de Ordem Política e Social, e basicamente ele caçava pessoas que eram contra a ditadura militar. Então ele se colocava como alguém muito ruim. Aí essa foto aí, ele tá na entrada do DOPS. Por falar em entrada, eu vou falar pra você aí, mano. O Fleury tinha umas entradas que naquela época não tinha remédio pra calvície, né? Hoje melhorou essa situação. Repara nos cabelos do Fleury, como apresentavam sinais de calvície com entradas nervosas. Naquela época, pessoal, os cuidados pessoais eram um tabu pros homens. Mas a Manual é uma empresa que está no mercado quebrando esse tabu e levando uma solução prática e eficiente para o tratamento da calvície. Sua autoestima vale cada fio do seu cabelo. Estudos comprovaram que a calvície é a condição que mais afeta a autoestima de nós, homens. Às vezes, pessoal, seu problema de calvície é simples, igual que eu tinha, e você só precisa de um amigo para te dar real e te passar uma dica. A minha experiência com a Manual foi legal, foi excelente. Eu entrei no site, preenchi o formulário online e em menos de 5 minutos já tinha um tratamento personalizado. Isso é tudo muito simples, rápido e prático. Sem precisar marcar consulta, esperar horas no consultório e depois ter que ir até a farmácia. O Fernandão colocou aí na tela umas imagens de antes e depois de tratamentos para vocês verem que o negócio funciona de verdade. Tanto em casos mais leves quanto em casos mais avançados. Os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso.
uso, tá? Porque é um tratamento, não adianta você começar e fazer 15 dias. Você que tá chegando agora no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos mais antigos e você vai ver nitidamente que a Manual me ajudou bastante. E a Manual descolou pra gente uma oferta exclusiva de 40% de desconto se você fizer o primeiro pedido através do nosso canal. É só clicar no link que tá aí na descrição ou acessar pelo QR Code que tá na tela e inserir o cupom 40ICONO, beleza? Faz isso agora que esse cupom é limitado, beleza? Você vai responder um questionário, receber um tratamento personalizado prescrito por um médico e você vai ter o acompanhamento clínico sem custo adicional. Vai receber os produtos em casa com frete grátis, numa embalagem discreta e conseguir 40% de desconto no seu primeiro pedido. O delegado Fleury, pessoal, também esteve à frente da operação Pajuçara, na Bahia, que resultou na morte de Carlos Lamarca em 1971. Para conseguir a localização de Lamarca, o delegado Fleury aplicou terríveis suplícios a militantes do grupo MR8, até que conseguiu informações sobre a sua localização no sertão da Bahia. Fleury também foi o responsável por uma ação que tirou a vida de 3 integrantes do PCdoB em dezembro de 1976 no bairro da Lapa, em São Paulo. Além disso, o seu nome é citado como responsável pela morte do guerrilheiro Eduardo Collen Leite, um militante dominicano Frei Tito, e a prisão de estudantes no congresso da UNE na cidade de Ibiúna. O nome de Fleury, galera, também aparece relacionado à prisão da irmã Maurina, que disse ter estado nas mãos da equipe delegado Fleury por 2 semanas, sofrendo os mais diversos tipos de violência. Mano, os caras violentaram uma freira, tá ligado? Era uma freira. Fleury, galera, era conhecido por não deixar nenhum caso sem solução. Dizem que ele prendia primeiro e verificava depois. Só na DEIC, tá? Delegacia de Investigações Criminais Gerais, havia uma média de 700 presos por dia para averiguação. Durante essas prisões, tinha pau de arara, aparelhos de choque e vários outros instrumentos que eles chamavam de instrumentos de interrogatório. Dentro do DOPS, Fleury era aclamado por seus parceiros. Eles diziam que, em cada 10 diligências, 7 eram proveitosos. O delegado Fleury usava o mesmo tipo de estratégia na captura de ladrões e opositores a regime. Então ele tratava todo mundo da mesma forma. O bandido comum e o cara que era, enfim, contra o Estado e o status quo. Ele mandava prender primeiramente um membro do grupo e então cometia os mais diversos abusos contra esse membro até que ele fosse levado a entregar os outros companheiros. O delegado Fleury foi apontado como um dos principais líderes do Esquadrão da Morte, que tirou a vida de uma enorme quantidade de pessoas durante a ditadura. Fleury esteve à frente do Esquadrão de São Paulo durante anos e chegou a receber proteção da alta cúpula militar, que modificou a legislação penal para evitar que ele fosse preso pelos crimes praticados no Esquadrão. A chamada Lei Fleury passou a permitir que os condenados recorressem em liberdade e o delegado Fleury nunca chegou a ser preso pelos seus crimes dos quais foi acusado. Ele ganhou tipo uma anistia. De acordo com documentos de inteligência do governo dos Estados Unidos, os esquadrões daqui de São Paulo e do Brasil, entre os anos de 1968 e 71, exterminaram o dobro do número oficialmente reconhecido de vítimas da ditadura militar no Brasil ao longo dessas 2 décadas. Na calada da noite, os esquadrões da morte sumiam com pessoas apontadas como criminosas por se colocarem apenas contra a ditadura. Segundo esses documentos, grupos como o liderado pelo delegado Fleury tiraram a vida de mais de 800 pessoas, embora o relatório da Comissão Nacional de Verdade, que investigou esses crimes, apresente o total de 434 pessoas desaparecidas durante a ditadura militar. Esses documentos apresentados pelos Estados Unidos apresentam números bem mais altos. O esquadrão, a qual Fleury participava, comandado por ele, agia com extrema violência e usava técnicas variadas de ocultação de cadáver, o que torna ainda mais difícil saber o exato número de vítimas do seu grupo. De acordo com o sociólogo José Cláudio Souza Alves, a massa atingida por esses esquadrões era a população mais pobre, os negros, os moradores de periferias e favelas. Abre aspas para a voz do sociólogo. São pessoas que não têm acesso ao sistema judiciário para buscar seus direitos. Por isso, é quase impossível apresentar os números exatos das vítimas desses grupos. Fecha aspas. O Percival de Souza, no livro, afirma que os métodos usados para reprimir os crimes políticos eram os mesmos métodos usados para reprimir os crimes comuns. Para o Souza, o delegado Fleury construiu uma imagem de carrasco mor da ditadura, um homem temido por quem se opunha ao regime, venerado por aqueles que o defendiam. Então a ideia do Fleury não era apenas fazer o serviço dele, mas
era formar nele a imagem de alguém tão ruim, tão bravo, que as pessoas, quando fossem entrar contra a ditadura, cometer crimes, vissem a imagem dele e pensassem assim, pô, não compensa. Bom, o delegado Fleury se tornou uma espécie de lenda naquela época. Quando se queria colocar medo em um prisioneiro, bastava dizer que o delegado Fleury ia ser chamado e o maluco se borrava, tá? Extremamente respeitado entre os militares, Sérgio Fleury tinha carta branca para agir. Ele executava presos comuns no meio da rua e contava com o apoio de muita gente que dizia que isso era a forma de conter a violência nas ruas. Não adiantou muita coisa. Segundo o Ministério Público, o delegado Sérgio Fleury foi apontado como o principal líder do Esquadrão de São Paulo, julgado e condenado por isso. Ele chegou a ser julgado também pelo STF, mas nunca chegou a ser preso. Conforme as investigações, ele foi responsável por diversas execuções e suplícios de prisioneiros, além de envolvimento com comércio ilegal de substâncias, tá? Aí é uma parte que a gente já começa a falar da parte que você executa o bandido que não é o bandido escolhido, né? É o bandido que não faz parte da patota. A jornalista e ex-militante da Ação Libertadora Nacional, Rose Nogueira, foi uma das vítimas do delegado Fleury. Em novembro de 1969, ela sofreu os piores suplícios dentro da sala do Fleury. Rose tinha acabado de ter um bebê e os ataques brutais que sofreu fizeram com que ela ficasse estéril. Em entrevista ao jornal GCN, a jornalista diz o seguinte, abre aspas, ele me virou de costas, me pegando pela cintura e começaram beliscões nas nádegas, nas costas, com o vestido levantado. Um outro segurava meus braços, minha cabeça, me dobrando sobre a mesa. Eu chorava, eu gritava e eles riam muito, gritavam palavrões. Só pararam quando viram que o sangue começou a escorrer das minhas pernas. Fecha aspas. Muito pesado, né? O delegado Fleury faleceu no dia 1º de maio de 1979, após um acidente com uma lancha em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Como seu corpo não passou por autópsia, muitas teorias surgiram para explicar a morte dele. Há quem diga que ele tenha sido vítima de uma queima de arquivo dos seus próprios antigos aliados da ditadura, já que ele sabia muita coisa e poderia ser um incômodo para os grandes líderes do regime. Em seu livro Memórias de uma Guerra Suja, o policial Cláudio Guerra afirma que Fleury teria sido dopado por pessoas ligadas ao regime militar e ele teria levado uma pedrada na cabeça antes de cair no mar. Já Percival de Souza contesta essa versão e diz que pesquisou a vida do delegado por mais de 10 anos para escrever seu livro e não encontrou nenhum indício de que essa versão da sua morte pudesse ter sido verdadeira. Outra teoria afirma que ele foi vítima de uma vingança de membros radicais da esquerda, mas oficialmente o que se sabe é que ele estava muito louco, chapado e ele se afogou caindo da lancha. Segundo um jornal da época, a morte do Sérgio Fleury foi anunciada no momento que estava acontecendo um comício dos sindicatos metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo e as pessoas que estiveram presentes comemoraram a morte de um dos homens mais violentos da época, que não se tinha liberdade para fazer as coisas aqui no Brasil, que era na ditadura militar. Em seu velório estiveram presentes nomes importantes da política brasileira. O seu caixão foi carregado pelo então governador Paulo Maluf e por Romeu Tuma. Policiais e militares acompanharam o cortejo. Uma salva de tiros foi disparada. Fleury era uma espécie de herói do regime militar e até hoje, simpatizantes da ditadura militar lhe prestam homenagens na data de sua morte. Por fim, o que eu tenho a dizer para vocês é que a ditadura não era boa para ninguém, até para esse cara aí que teve que fazer um serviço extremamente sujo e deve ter morrido com a consciência muito ruim, tá? E é lembrado de forma muito ruim pela história. Tem algumas pessoas que negam aqui nos comentários que a ditadura existiu, mas há áudios, tá? O Hélio Gaspari, que é o maior especialista em história da ditadura, ele tem áudios dos próprios ditadores como Médici, como Geisel, falando que a gente vivia numa ditadura. Então eram os caras falando isso, os presidentes. Não passe vergonha, filho. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix, pra fazer com que a gente possa manter todo esse trabalho que a gente faz aqui com vocês. Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.